Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Devs de Valor. Eu sou o Marcelo, sou arquiteto de software e hoje nós vamos falar sobre como a programação tática pode estar afetando seu time e como adotar a programação estratégica pode não só tornar o seu time mais produtivo, mas também tornar o seu software cada vez melhor. Se você tem interesse em conteúdo voltado a desenvolvimento de software, carreira e estudos, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, assim sempre que a gente liberar um novo vídeo você vai ser notificado. E também dê um like se esse vídeo aqui fizer sentido para você. Desenvolver software não é uma tarefa simples, pois envolve disciplinas e habilidades que vão além de escrever código. Por exemplo, no dia a dia você precisa interagir com o pessoal de negócio e entender o que eles querem através daquela feature. Você também precisa entender quem irá utilizar o software e como. Você também precisa se preocupar com quantos usuários simultâneos vão acessar a nossa aplicação e entre várias outras coisas. Design de software é uma etapa que antecede a escrita do código, onde nós pegamos todos os requisitos daquela demanda, analisamos e a partir daí nós estruturamos em diagramas como a gente pretende resolver esse problema. Esses diagramas eles podem ser formais, por exemplo, utilizando o ML, mas também eles podem ser informais, você simplesmente fazendo umas caixinhas e um quadro branco. O objetivo dessa atividade é a gente, primeiro, conseguir entender qual que é o problema que a gente precisa resolver e traçar uma estratégia de como a gente pretende resolver esse problema. Temos um ótimo exemplo disso no filme The Founder, que traduzido para o português ficou Fome de Poder. Esse filme conta a história do restaurante McDonald's e tem uma cena onde os irmãos McDonald's eles pegam os seus funcionários e vão para uma quadra que eu acho que é de tênis e com um giz eles começam a desenhar no chão como seria o design da cozinha que eles querem fazer. Uma vez que eles desenharam, eles posicionam os funcionários no lugar onde eles vão trabalhar quando a cozinha estiver pronta. E os funcionários começam a simular de como seria trabalhar nela. Os irmãos eles ficam de fora só observando e eles conseguem perceber que no início aquilo é um caos, as pessoas elas começam a se bater, a pessoa vai virar para o lado e bate na outra. E conforme eles vão identificando esses problemas, eles vão alterando o desenho, botam os funcionários de volta e simulam. Dessa forma eles conseguem validar constantemente a funcionalidade da cozinha, como deixá-la otimizada antes mesmo de construir ela. Esse modelo de cozinha foi batizado como Speed Service System, onde o objetivo dela era fazer hambúrgueres bem mais rápido e de uma forma mais barata. Se eu não me engano, ficava em questão de segundos eles conseguiam fazer um hambúrguer nessa cozinha. Design de software consiste em você entender o problema, pensar em uma estratégia de como resolver ele, desenhar, validar, tudo isso antes de fazer o código. E se vocês pararem para pensar, foi basicamente isso que os irmãos McDonald's fizeram, só que antes de fazer a construção da cozinha. Isso tem uma vantagem enorme, porque você errando no papel sai muito mais barato do que você errar no código, ou até mesmo depois da construção da cozinha. É muito mais barato de tu conseguir resolver. E sobre design de software, tem um livro muito bom, que eu vou botar a capa aqui no cantinho, chamado Philosophy of Software Design, onde o autor ele traz pra gente dois mindsets de desenvolvimento de software que nós podemos adotar no dia a dia. Um deles é conhecido como programação tática e o outro é conhecido como programação estratégica. Então, primeiramente, vamos falar sobre a programação tática. E muitas empresas elas têm uma visão muito focada em adicionar novas funcionalidades e corrigir bugs. E geralmente isso é acompanhado de um prazo bem justo de apertado. E no final do dia, o que importa para elas é a quantidade de novas funcionalidades que tu adiciona ao software no menor espaço de tempo possível. Isso acaba estimulando com que os desenvolvedores, quando peguem uma tarefa, eles olhem apenas o necessário para fazer aquela tarefa e não se preocupem em como aquela alteração que eles estão fazendo vai afetar o design da aplicação como um todo. E dessa forma, o software se torna mais complexo a cada tarefa executada. Por exemplo, uma pessoa do time vai lá e encontra um ponto de melhoria. Daí a primeira coisa que ela vai pensar é:
legal que eu tenho que melhorar isso aqui. Mas isso aí no fim vai acabar atrasando a conclusão da tarefa que eu tô tocando nesse momento. Vou deixar pro futuro. Só que o futuro nunca chega. E isso, ao longo do tempo, acaba derrubando a produtividade do time. Se mover naquele código se torna cada vez mais complexo. E muitas vezes uma mudança que tu faz, a consequência dela é quase imprevisível. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é que a complexidade em software ela é incremental. Todos esses pequenos probleminhas de design que a gente deixa passar, probleminha de performance que a gente causa ali para tornar a nossa tarefa mais rápida de ser concluída, tudo isso ao longo do tempo vai se acumulando e gerando um efeito bola de neve. Então aquele probleminha que era pequenininho, quando ele se encontra com os outros, ele se torna um imenso problema. E sobre esse tema, o autor identifica um personagem que ele dá a nomenclatura de O Tornado Tático, que seria aquele desenvolvedor que não apenas adota esse modo de programação tático, mas também bota uma velocidade em cima disso. E o que acontece? Esse cara ele vai muitas vezes se tornar um herói dos gestores, porque ele entrega muitas tarefas no dia a dia, então os gestores olham, os números desse cara aqui é incrível. Porém, para conseguir alcançar isso, ele acaba sacrificando muito o design. E, por outro lado, os desenvolvedores começam a ser impactados por esse outro desenvolvedor, porque por onde ele passa, ele deixa um raio de destruição. Então, os outros desenvolvedores, quando entram para tocar alguma tarefa por onde esse tornado tático passou, eles vão lá e se deparam com um código com umas lógicas absurdas, difícil de entender, difícil de modificar. Então, muitas vezes, um tornado tático, um herói, ele acaba prejudicando o time inteiro, reduzindo a performance de todos. E esse problema pode ser muito maior se os outros desenvolvedores começarem a adotar o mesmo mindset do tornado tático. Isso até me lembra a teoria das janelas quebradas. A teoria das janelas quebradas foi um experimento psicológico realizado pela Universidade de Stanford nos Estados Unidos, onde eles pegaram dois carros exatamente iguais e deixaram um deles no Bronx, que é uma região violenta, e o outro deixaram na região do Palo Alto, para ver o que ia acontecer com esses carros abandonados. O resultado foi: o carro do Bronx ele foi vandalizado, quebraram vidros, roubaram pneu, assim, destruíram o carro. E o carro lá do Palo Alto estava intacto. Daí os pesquisadores olharam aquele carro e pensaram, o que acontece se eu for lá e quebrar uma janela? For lá e quebrar a janela do carro e deixar ele abandonado de novo. E o resultado dele foi exatamente o mesmo do carro do Bronx. Quebraram a janela, roubaram os pneus, vandalizaram o carro, depenaram ele. Daí os pesquisadores chegaram à conclusão que o que aconteceu naqueles carros não foi inspirado pelo lugar onde eles estavam, mas pelo contexto que eles estavam inseridos. Lá no Palo Alto, depois do primeiro sinal de vandalismo, outras pessoas começaram a propagar aquilo dali e acabaram destruindo com o carro por completo. E esse mesmo tipo de problema a gente pode ter enquanto a gente está desenvolvendo software. Quanto pior o design fica, outro desenvolvedor pode passar por lá e deixar cada vez pior. Então, esse tipo de vandalismo ele vai acontecer no nosso software e muitas vezes esse tornado tático ele pode acabar motivando isso a acontecer. Um outro mindset é a programação estratégica, onde software funcionando não é o suficiente. Aqui, o desenvolvedor ele não vai chegar ali e adicionar uma complexidade maior no software só para terminar a tarefa mais rápido. Aqui, o foco é no longo prazo. Então, dá pra gente pensar assim que é um mindset de investidor, onde tu até topa ser um pouco mais lento agora, mas para ganhar bastante velocidade lá no futuro. Nesse modo, a gente trabalha pensando muito na questão do design. Então, antes de eu sair alterando o código para fixar um bug ou adicionar uma nova feature, eu vou ter que pensar, tá, mas como é que vai ser adicionar essa nova feature? Qual é o impacto que pode causar? Tô quebrando o design geral? E isso às vezes acaba, quando tu tá no modo tático completo, você acaba pulando essa etapa e já sai direto alterando o código.
E muitas vezes o desenvolvedor, nesse modo, ele acaba olhando o todo, inclusive fazendo algumas coisas que estão além da tarefa dele. Por exemplo, melhorando um pouco do design geral, ou fazendo um refactoring por volta ali de onde ele está, ou até mesmo pegar e adicionar mais testes. Então, isso acaba tornando o nosso software cada vez melhor de se trabalhar, porque a complexidade ela vai estar disciplinada e constantemente sendo simplificada. Tá, então isso quer dizer que eu vou trabalhar a partir de agora só no modo estratégico? E a resposta é não. Se você ficar só no modo estratégico, a tendência é que você fique muito lento. Mas, se você fica só no modo tático, a tendência é que o código vire um caos. Então você precisa encontrar um balanço ali. O autor até recomenda tu ficar ali entre 10 a 20% do tempo trabalhando no modo estratégico. Isso aí já seria o suficiente para te manter a complexidade controlada sem afetar o time to market. Muitas vezes, ao trabalhar com desenvolvimento de software, a gente pode acabar subestimando ele e logo perdendo o controle. Então, adotar esse modelo estratégico de programação, ele pode acabar nos ajudando a manter esse caos distante do nosso software. E essa é só uma das várias ideias bacanas que vocês vão encontrar nesse livro. Eu super recomendo. Esse livro abriu minha mente, então acredito que vai abrir a tua mente também. E eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo para vocês. Espero que esse vídeo aqui tenha feito sentido para você. E se você gostou dele, deixa um like aqui e nos vemos no próximo. Até mais e tchau, tchau.